Tema no eixo saúde, empecilhos para a efetiva vacinação no Brasil. Bela, que raio de empecilho é isso? Você também não sabe o que é empecilho? Já comenta aqui. Olha só, caso você chegue no dia do Enem e se depare com uma frase temática que você nunca ouviu na vida, que você não sabe o que significa, fique calmo. Primeiro passo, análise da frase temática, você tem que analisar a frase temática corretamente. Isso você deve saber fazer. Então, você vai identificar ali na frase o que é o tema, o que é o recorte, beleza? Então, a análise da frase temática, check. Tá, Bela, eu identifiquei, mas eu não sei o que aquele recorte significa. Calma, respira fundo que eu vou te dar mais passo. Segundo passo, você vai montar o seu projeto de texto com seus argumentos holísticos, com seus repertórios holísticos. E ainda não coloco como ocorre. Porque primeiro você precisa entender o que é essa palavra do recorte que você não conhece, tá? Mas já deixa ali o seu projeto de texto organizadinho. Terceiro passo, você vai dar uma lida nos textos de apoio, que é aquela coletânea ali, em alguns lugares a gente fala textos motivadores, textos de apoio, coletânea. São os textos que estão ali na prova da redação, tá? Então você tem ali texto 1, texto 2, texto 3, geralmente tem ali no tema do Enem um gráfico, uma charge, uma foto. Dá uma lida ali, que eu te garanto, o significado daquele recorte tá ali. Então, no caso aqui de empecilhos, eu já te conto que significa problemas, significa desafios, tá? Entraves, um outro sinônimo, embrólios. Então, a gente tem aqui todos esses sinônimos. E uma coisa que você pode fazer é criar um fichamento de vocabulário, de sinônimos. Então, a cada redação, a cada frase temática que se deparar com uma palavra que você não conhece ali muito bem o significado, anota esse vocabulário, puxa uma seta com os sinônimos e aí você vai conseguir ampliar o seu vocabulário, para que no dia do Enem, não só para a frase temática, mas para a sua redação como um todo, você tenha um vocabulário ali mais vasto. Não significa que você precisa de palavras difíceis, tá? Mas você precisa entender mais palavras, até colocar ali sinônimos no seu texto, para não ficar repetindo ali sempre vacinação, vacina, vacinação, vacina, vacinação, vacina, o tempo todo. Fechou? Eu gravei um curso gratuito analisando a redação da minha aluna que tirou 1000 no Enem 2021. Tanto para você que tem dificuldade em redação, quanto para você que quer lapidar pequenos detalhes. Eu deixei o link aqui embaixo. Então, nesse caso aqui, empecilho significa problema, desafio, entrave, né? Então, o tema, ele tá te pedindo justamente isso. O assunto central aqui é efetiva vacinação no Brasil. Então, a gente está falando de vacinação, uma eficácia na nossa vacinação. Gente, eu apaguei o negocinho ali com minha mão. Tá bom. E aqui o recorte é empecilhos para, ou seja, existem alguns problemas, existem alguns entraves, existem alguns desafios que estão dificultando a vacinação no Brasil. Beli, quais são esses desafios? São seus argumentos holísticos. Por isso que eu falei, coloca a análise da frase temática, coloca os seus argumentos, já para você ficar tranquilo, tá? A nossa tese aqui, olha, eu organizei dessa forma. Introdução, a gente pode colocar o hino nacional, é um repertório holístico. Então, para quem gosta de repertório na introdução, check. Então, você começa a sua introdução citando o hino nacional e você fala que a vacinação ela não ocorre de maneira eficaz devido à negligência governamental e à irracionalidade. Atenção ao paralelismo devido a com crase negligência e a com crase irracionalidade. Para aluno que tem um modelo holístico, a gramática, gente, por quê? Porque a estrutura textual, ela vai ser sempre a sua estrutura textual. Então, você sabe ali exatamente onde tem a vírgula, onde tem a crase, onde tem a concordância. Para quem não tem, aí realmente fica muito difícil. E a gramática realmente se torna uma das competências mais difíceis. Mas alunos da Bela Nazar, que tem um modelo holístico textual, aí é muito mais fácil a gramática, tá? E aí, olha só, no seu desenvolvimento 1, o que você vai fazer? Você vai citar a negligência governamental e quem é que fala disso? Você precisa de um repertório, isso é competência 2, é regra, tem que ter repertório, tá? Você pode citar a Constituição de 1988 ou o livro Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Bela, Quarto de Despejo é um repertório holístico? É sim, porque você vai falar que o governo ele é negligente. Ele também pode ser usado para um outro argumento holístico, que é o abismo social. Tá? E aí, como é que isso acontece? Isso você vai preencher, para que a sua argumentação não fique vaga, você vai preencher isso com exemplos, com explicação. Como?
Parte considerável da população não vacina os filhos, nem se vacina. Por quê, Bela? Por falta de informação, de empecilhos financeiros, por exemplo, dinheiro para transporte, né? Pessoas que moram muito longe dos postos de saúde, né? Aí fica muito difícil realmente fazer uma efetiva vacinação. Qual que vai ser a consequência disso? Internações, gastos do Estado com essas pessoas, né? Leitos de hospitais superlotados, porque as pessoas não estão se vacinando. Argumento 2, a gente pode citar a irracionalidade. E olha só, aqui eu estou citando nesse tema o mesmo argumento holístico de um outro vídeo que tem aqui no canal, para você ver a aplicação em diferentes temas. Então olha só como é que o seu argumento holístico ele se encaixa para inúmeros, todos, né, os temas. Então irracionalidade com a titia Hannah Arendt de novo, banalidade do mal, falando que muitas pessoas não refletem, elas normalizaram isso, né, elas praticam um descaso muito grande em relação a isso, sobre a necessidade de se vacinarem. Bela, por quê? Inúmeros motivos, né, gente? Por tabu, por causa de fake news, por causa realmente de uma ausência de senso crítico, né? Porque as pessoas não pensam muito mais sobre as consequências que certas doenças causam na vida delas. E a gente tem como consequência retorno de doenças antes erradicadas. Para você gerar informatividade para o seu texto, você cita os nomes das doenças que antes eram erradicadas e que agora estão voltando, tá? Como proposta de intervenção, como PI, a gente pode falar sobre um aumento, uma maior eficácia de campanhas midiáticas que sejam lúdicas. Isso já entra no seu detalhamento, tá? Em locais também de vacinação. Não, é a promoção de locais de vacinação em locais periféricos, né? Aqui vamos trocar, só para não ficar repetitivo, olha. Locais aqui, regiões. Tá vendo quando você tem um projeto de texto, você consegue lapidar antes de escrever? Então aqui, sem querer, eu fiz locais. Já vi o olho, já bati o olho, já troquei. Check, esquece. Tá? Então, regiões periféricas e regiões interioranas. Um exemplo aqui de uma campanha midiática lúdica, que isso pode entrar como meu detalhamento, é o José Loreto como sendo o Zé Gotinha. O Ministério da Educação fez essa campanha um tempo atrás, colocou o José Loreto, que é um ator galã de novela, sendo o Zé Gotinha. E aí ele ia até algumas praças, com a roupa do Zé Gotinha mesmo, chegava nas mães, né, abordava as mães, falava, você já levou seu filho para vacinar e tal? Não, por quê? Por causa de falta de tempo, eu não tô tendo tempo. Não sabia nem que estava tendo campanha de vacinação. Aí ele, pois é, e ele com uma máscara ainda, né? Aí ele tirava e falava, leve o seu filho. Aí as mães, ai meu Deus, o José Loreto, vou levar. Então era uma zoeira assim. Isso é uma campanha lúdica que incentiva cada vez mais pessoas. Vocês podem abordar também que essas campanhas, elas sejam ministradas não somente na televisão aberta, mas redes sociais como Instagram, em canais do YouTube, tá? TikTok, para conseguir contemplar maior número de pessoas. Fechou? Escreve essa redação, manda para correção, bora atrás do nosso milzão e esquece. Tamo junto.